nome é Fernanda Della Rosa, sou conselheira do Corecon São Paulo e tenho um enorme prazer hoje de estar mediando a palestra Orçamento Público e Mercado de Trabalho para o Economista. Mais uma palestra que vem homenagear o Mês do Economista, um evento promovido pelo Sindecom e pelo Corecon. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Odilon Guedes. Como vai, Odilon? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Antes de eu apresentar o professor, eu queria salientar apenas que esses debates, esses valiosos encontros, né, com muito conhecimento que têm sido realizados, eles expressam a opinião e os conceitos do palestrante, não necessitando realmente ser a mesma opinião das entidades que promovem esse encontro. E tenho certeza que esse será mais um rico debate de conhecimentos promovido pelo professor Odilon Guedes. Vou apresentá-lo. O professor é economista, mestre em economia pela PUC, professor do curso de pós-graduação, gerente de cidades e da Faculdade de Economia da Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP. Professor de Economia das Faculdades Oswaldo Cruz e da Escola Governo, membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. Professor convidado do curso de Gestão de Políticas Públicas da EAC, Universidade de São Paulo, e do curso de pós-graduação Tópicos Avançados em Administração Pública, Finanças Públicas e da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Foi presidente do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, membro do Conselho Federal de Economia, vereador e subprefeito da cidade de São Paulo. Autor do livro Orçamento Público e Cidadania, editora L Física. Com a palavra, professor Odilon. Bom, boa noite, Fernanda, boa noite a todas, economistas também. E essa palestra aí, tá? Eu tenho inclusive um roteiro aqui, eu acho que é um tema de extrema importância para a nossa categoria e do ponto de vista de abrir um mercado de trabalho para nós economistas, tá? Inclusive, eu queria cumprimentar, eu já cumprimentei o Claudemir, o Madi, a professora Simone, que é o chefe de departamento da faculdade que eu dou aula, do Oswaldo Cruz, alguns alunos meus também estão acompanhando, e os demais. Mas voltando, então, eu preparei um roteiro que eu vou discutir rapidamente a questão do papel do Estado no Brasil e depois como é que esse papel do Estado se encaixa no processo orçamentário e por que os economistas têm um papel fundamental nesse processo de elaboração do orçamento, do plano plurianual, tá certo? E a relação que a nossa categoria tem com esse setor, né, com o setor público, e que eu acho que é muito pouco explorado. Acho que há um espaço enorme para que nós possamos ocupar aí. Tá? Então, em primeiro lugar, é o seguinte, pessoal, o Estado, no mundo inteiro e no Brasil em particular, rapidamente, só para a gente ilustrar, por exemplo, em 1906, você teve o convênio de Taubaté, quando havia um excesso de café no mercado, em que o governo brasileiro se comprometeu a retirar café do mercado, fazer estoques reguladores para manter o preço elevado, defendendo o interesse dos cafeicultores. Então, o Estado pegava empréstimos externos para estocar o café, então foi uma intervenção importante do Estado naquele período, do ponto de vista dos interesses dos cafeicultores. Aí, quando veio a crise de 30, que caiu brutalmente o preço do café no mercado internacional, e para amenizar a crise da produção de café dos fazendeiros, o Estado definiu um preço mínimo para o café, tá certo? Comprou milhões de sacas de café e destruiu. 30 milhões de sacas de café foram destruídas, tá certo? Jogadas no mar, queimadas. Daí o Estado fez essa ação, que a gente pode dizer que até foi um movimento keynesiano, essa ação do Estado, do ponto de vista de defender o interesse dos cafeicultores, mas no essencial manteve um nível de renda e de emprego na economia. Então a crise não foi tão grande no Brasil como em outros países, por causa dessa intervenção do Estado.
E, posteriormente, você teve todo o projeto de substituição de importações, que começa na década de 30, 40, 50, vai até o início da década de 80, que o Estado foi fundamental do ponto de vista de criar infraestrutura, a siderurgia, a exploração de petróleo, telefonia, a energia elétrica, várias áreas. Então, o Estado sempre esteve presente. E agora, com a crise, o Estado, nós estamos vendo aí diariamente, tá certo? Essa transferência dos R$ 600, que é fundamental para cerca de 60, 70 milhões de brasileiros, o repasse de recursos para estados e municípios, que caiu muito a arrecadação, linhas de crédito para as empresas. Então, o Estado está muito presente agora, nesse momento, tá? E no mundo inteiro, só para dar um exemplo, o Estado americano fez um programa que é cerca de 10% do PIB americano. Só para lembrar, o PIB americano é de 21 trilhões de dólares. O Estado francês vai investir cerca de 20% do PIB do ponto de vista de transferir renda para empresas e trabalhadores. O Estado alemão também, tá certo? E o Estado brasileiro, como eu falei, está tendo essa ação aí do ponto de vista de uma política contracíclica, né? Para, enfim, você amenizar aí o tamanho dessa crise aí por causa do desemprego, do fechamento de milhões de empregos e milhares de indústrias pequenas, médias, serviço, comércio. Então, é uma crise muito grande que o Estado está muito presente. E, finalmente, que eu acho que é um dado importante, 83% de quem estuda no Brasil antes de entrar na universidade está em escola pública. Quer dizer, escolas do Estado, municípios, etc. 160 milhões de brasileiros não têm plano de saúde, depende do SUS. E vai aumentar mais ainda por causa da crise. Muita gente vai deixar de pagar plano de saúde e vai para o SUS. Tá certo? E 95% das pesquisas no Brasil são feitas através de universidades públicas. Então, o Estado tem uma importância muito grande, tá certo? Agora, o Estado, para exercer esse papel, ele precisa cobrar tributos. Tudo bem? Então, você tem tributos federais, estaduais, municipais. Tá? Para lembrar, o Brasil tem 5.570 municípios, 26 estados do Distrito Federal e o governo da União. Tá? E por que eu estou colocando essa questão? Porque todos os tributos do Brasil, e o Brasil é cerca de 33% do PIB, a carga tributária brasileira, só para lembrar, até o início desse ano, o PIB era de 7 trilhões e 300 bilhões de reais. No Estado, a arrecadação é cerca de 33% do PIB a nível federal, estadual e municipal. Tá certo? Então, todos os tributos do Brasil estão registrados em todos os orçamentos, dos 5.570 municípios, dos 26 estados, do Distrito Federal e do governo da União. E qualquer despesa pública tem que estar registrada no orçamento público. Então, o orçamento público tem um papel fundamental do ponto de vista da atuação do Estado. Se você quiser saber aonde vai gastar os recursos de São Paulo, você vai no orçamento do município de São Paulo, está lá. Quanto é que vai para educação, saúde, transporte, segurança, infraestrutura, tá certo? Na União é a mesma coisa. Quanto é que vai para o Ministério da Educação, Saúde, para as Forças Armadas, Cultura do Estado, tá certo? E quanto cada tributo representa. Só para dar um exemplo, o tributo mais importante no município de São Paulo é o ISS. Depois é o IPTU, depois é o ICMS, que é a transferência, é o imposto estadual, que 25% é transferido para os municípios. Então, o que eu estou destacando que o orçamento tem um papel fundamental. Tá? E veja, o processo orçamentário, pessoal, ele tem 3 leis básicas, que está inscrito do artigo 167 ao 169 da Constituição Federal. Tá certo? Se você for lá, você vai encontrar o processo orçamentário. A primeira lei importante é a lei do plano plurianual, tá certo? O plano plurianual é uma lei de 4 anos, tá certo? E ela é aprovada no primeiro ano de mandato do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Então, por exemplo, esse ano vai ter eleição,
para todos os prefeitos do Brasil. Ano que vem, todas as prefeituras têm que fazer o plano plurianual, que vão ter uma duração de 4 anos, que vai começar em 2022, porque ele vai ser feito em 2021, 2022, 23, 24 e 25. 25 já é o primeiro ano do próximo governo. Então, é um plano que abrange todo esse período. E se você for ver lá nesse plano, tem que estar inscrito todas as despesas de capital. O que são despesas de capital? São investimentos, tá certo? Então, construção de hospitais, escolas, estradas e compra de material permanente, tá certo? Então, por exemplo, você faz um hospital, a construção do hospital é despesa de capital. E aí você comprar tomografia, aparelho de tomografia, raio-x, camas, tudo que você precisa também é despesa de capital. Isso tem que estar lá, a previsão para 4 anos. E mais, além das despesas de capital, as despesas de duração continuada. Porque veja a importância disso que o plano plurianual coloca. Você coloca no plano plurianual que se você for construir 2 hospitais, 50 escolas, estradas, etc., tem que estar no plano plurianual. E as despesas decorrentes, para dar um exemplo, é o seguinte: você faz o hospital, a construção, despesa de capital. Comprou aparelhos para o hospital, tomografia, raio-x, etc., despesa de capital. Agora, para o hospital funcionar, precisa contratar dezenas, centenas de médicos, enfermeiras, pessoal de limpeza, de segurança. Isso é uma despesa decorrente da despesa de capital. Então, o plano plurianual tem uma importância enorme para o setor público. E eu chamo a atenção que ele é totalmente desconhecido. Pouca gente, provavelmente muitos de vocês, estão ouvindo falar pela primeira vez no plano plurianual. Tá certo? Então, o plano plurianual ele faz parte do processo orçamentário. Depois você tem a lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que tem que ser aprovada no primeiro semestre de cada ano, que ela dá as diretrizes para a lei do orçamento. Tá certo? Que vai ser aprovada no segundo semestre. E uma das questões básicas da lei de diretriz orçamentária, ela define as prioridades do orçamento, onde é que vai ser gasto o dinheiro no ano que vem. E, finalmente, você tem a lei do orçamento, por exemplo, aqui no caso de São Paulo, ela chega até o dia 30 de setembro e tem que ser aprovada até o fim do ano. E a lei do governo federal chega até dia 30 de agosto e tem que ser aprovada até o fim do ano. E na lei do orçamento, como eu falei, estão registradas todas as receitas e todas as despesas do município, do governo do estado e do governo federal, tá certo? E, finalmente, eu quero colocar, antes de entrar no papel do economista, você tem a lei do Estatuto das Cidades, que é uma lei relativamente nova, em que ela define que todos os municípios do Brasil com mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor. E o plano diretor, além de discutir a questão de uso e ocupação do solo, ele tem que discutir como é que o município vai atuar. E o plano diretor é um plano de 10 anos, que ele pode ser revisto. E lá está, por exemplo, se o município tem lá 5 mil, que nem aqui em São Paulo, você tem mais de 100 mil crianças fora da creche. Então, no plano diretor, você tem que colocar como é que você vai resolver esse problema. Se vai construir creche, terceirizar, tá certo? E, por exemplo, a questão do transporte público, vai fazer corredor de ônibus, como é que você vai enfrentar essa questão nos próximos 10 anos? Então, veja, pessoal, isso é um plano que ele envolve as várias áreas do Estado, de educação, saúde, cultura, segurança, que é aí que nós, economistas, entramos, porque o profissional que tem mais qualificação para olhar a ação do Estado, do ponto de vista geral, tá certo? O Estado tem 3 funções básicas. Uma delas é o quê? É onde você aloca recursos. Então, isso aí é um papel para o economista. Tá? Então, por exemplo, você vai precisar atender a demanda de creches, hospitais, escolas e outras áreas durante um período de 10 anos. Qual é a projeção de crescimento do PIB para atender isso? Porque
O PIB crescendo, você vai aumentar a arrecadação. Vai ter inflação nesse período ou não? Só para a gente, logicamente, é um período relativamente extenso, mas você tem condições, através de instrumentos de política fiscal, monetária e cambial, de saber como é que você projeta isso. E quem tem mais condições de fazer isso somos nós economistas, tá certo? Por exemplo, se você é um estado que você atrai empresas para ele, através de isenção de ICMS, qual vai ser o impacto na queda do ICMS para atrair essas empresas? Agora, essa empresa se instalando, qual é o impacto da geração de tributos para os estados, para o município que ela for implantada? Tá certo? Então, você tem uma série de variáveis macroeconômicas que nós temos condições de trabalhar nisso, tá certo? Mais do que um arquiteto, do que um sociólogo, do que um contador. Lógico que cada um desses profissionais tem uma importância muito grande, mas nós, economistas, pelo curso de economia, que nós temos a formação para poder atender a esses aspectos aí do papel do Estado, que está, inclusive, inscrito no plano diretor, tá? E aí você tem, avançando mais do ponto de vista legal, para você... As leis que definem o processo orçamentário, como eu falei, a Constituição Federal, a Lei 4.320, de 1964, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês vão ver, está lá, que ele trata de como é que você calcula a receita. Então, você tem que levar em consideração o crescimento do PIB, se vai haver inflação, se vai ter algum fato novo no estado, no município. Por exemplo, a instalação de uma indústria é um fato novo, isso aumenta a arrecadação. Então, você tem um conjunto de variáveis que nós, economistas, temos condições de exercer esse papel. E aí, veja, como eu falei, o Brasil tem 5.570 municípios. O plano diretor, a Lei do Estatuto das Cidades diz que municípios com mais de 20 mil habitantes têm que ter plano diretor. Então, o Brasil deve ter uns 2.500 municípios, 3.000 que têm menos de 20 mil habitantes. Então, você tem cerca de 2.500 municípios que precisam fazer o planejamento. Então, por exemplo, eu estava fazendo um levantamento, no Brasil tem 325 cidades com mais de 100 mil habitantes, que já são cidades importantes, que tem que ter um corpo de economistas para poder fazer esse planejamento. E os municípios menores, que muitos que têm 30, 40 mil habitantes, podem até não ter condições de contratar um economista ou 2 economistas, ele pode contratar empresas de consultoria de economistas para fazer esse plano e para fazer o projeto orçamentário, o plano plurianual, a lei de direção orçamentária e a lei do orçamento. Além do que, por exemplo, o executivo e o legislativo tem que ter um corpo de economistas para poder fiscalizar o executivo. Um exemplo concreto é a Câmara Municipal de São Paulo. Como eu falei, aí, no meu currículo, eu fui vereador por 2 legislaturas, fui da Comissão de Orçamento, e tem uma equipe de economistas de altíssimo nível, tá certo? Que orienta os vereadores sobre o processo orçamentário, como fiscalizar e etc. E isso aí precisa ter em todo o Brasil. Então, tem um campo de trabalho muito grande para nós, economistas, preenchemos. E tem muito pouco economista, pessoal. Quem acaba ocupando essa área são contadores, que são importantes, mas não tem a visão de planejamento do economista, essa visão geral da economia, de analisar o PIB, inflação, a política fiscal, monetária, etc. Tá? Então, esse é um quadro geral que eu tenho debatido muito, que existe esse campo para nós ocuparmos, de centenas de empregos, milhares pelo Brasil. Porque, por exemplo, você pega uma prefeitura que nem a de São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, tem cerca de 20 secretarias, mais ou menos isso, que cada uma precisaria ter um conjunto de economistas. Tá certo? E aí,
pela minha experiência, antes de entrar na questão da formação do economista, o que eu dizia muito quando eu fui vereador, e veja, eu dou aula lá na FAAP, agora a FAAP momentaneamente deixou de ter o curso presencial, que o curso que eu dou aula lá de pós-graduação, lato sensu, é o gerente de cidades, eu dou a aula de orçamento público. Tá certo? E é frequentado, é interessante, muitos vereadores, deputados, tem prefeitos que foram meus alunos e muita gente que trabalha na área pública e na área privada também, porque muita gente que trabalha em empresas quer saber como é que o Estado funciona para poder acompanhar, entrar nas concorrências públicas e etc. Tá? Então, nessa experiência toda que eu fui tendo, o que eu falo é o seguinte: a maioria dos prefeitos não conhece orçamento público. Nem nós, economistas, hein? Depois eu vou entrar nisso. Então, por exemplo, o prefeito que não conhece orçamento público, ele vai ficar na mão do secretário de Finanças Públicas, que pode, tecnicamente, falar um monte de coisa para o prefeito, ele vai ter que acreditar, porque ele nem sabe como é que é essa dinâmica do plano plurianual, dos programas, atividades que o plano plurianual tem que ter, da LDO e da lei do orçamento. Tá certo? Então, veja, você tem, o que eu falava era isso. Segundo, os secretários que não conhecem orçamento vão ficar na mão também do secretário de Finanças Públicas. Porque, o que eu falo muito, como é que você vai discutir uma coisa que você não conhece? Como é que você empenha verbas? Como é que você faz o pagamento? Como é que você desenvolve a licitação? Se você não entender dessas questões, isso que está na lei, como é que você classifica a receita corrente, receita de capital, despesa corrente de capital? Tá certo? Isso tudo está na lei 4.320, na lei de responsabilidade fiscal. Como é que você vai discutir? Então você é obrigado a aceitar o que te colocam. E mais, o vereador que não conhece orçamento não pode fiscalizar o orçamento público. Como é que ele vai fiscalizar o que ele não conhece? Inclusive, uma coisa que eu tenho defendido muito, que os sindicatos e as ONGs que trabalham junto ao movimento social precisam acompanhar o processo orçamentário. Tá certo? Porque para saber se tem recursos para fazer as obras de habitação, de transporte coletivo, tá certo? Se tem dinheiro para aumentar o salário dos funcionários ou não. Então, você tem essa série de aspectos que, se não tiver um profissional do lado orientando o setor político não tem condições de exercer o seu papel. Então, um exemplo concreto aqui, eu vou dar alguns exemplos. Eu fui vereador, eu tive uma atuação muito importante do ponto de vista da fiscalização. Eu tinha uma equipe de altíssimo nível. Um dos meus assessores virou presidente da Casa da Moeda, o outro virou secretário da Prefeitura de Diadema, uma das assessoras minha na área jurídica, ela se tornou chefe de gabinete do reitor da PUC. Então, eu fiz um trabalho de fiscalização muito bom, porque eu tinha uma equipe de alto nível. Então, por exemplo, a gente analisava o orçamento no detalhe. E aí eu falo, por exemplo, a primeira vez que eu fui vereador foi na época do Maluf, ele queria mudar a prefeitura, que era lá no Palácio das Indústrias, no Parque Dom Pedro, e alugar uns imóveis lá na Berrina. Ele ia gastar centenas de milhões de reais de aluguel por ano. E aí nós examinamos essas medidas, o orçamento, e aí entrei no Ministério, eu entrei com uma ação popular e o Maluf foi impedido de mudar. Outra questão que eu fiz, por exemplo, o superfaturamento do túnel Ayrton Senna, tá? Que o quilômetro do túnel Ayrton Senna custou o dobro do quilômetro do túnel do Canal da Mancha, por quilômetro, tá? Lógico que o túnel do Canal da Mancha é muito maior. E a partir daí nós entramos no Ministério Público, é que a imprensa não fala quem entrou. A gente fez o estudo, entrou no Ministério Público, o Ministério Público aprofundou e acabou o Maluf preso por causa desse superfaturamento. O que eu estou falando é que, como economista, a gente ajuda muito a sociedade a economizar recursos públicos, tá certo? A investir corretamente. E quando eu fui subprefeito, eu também consegui fazer um trabalho muito importante na execução do orçamento. Eu fui subprefeito da subprefeitura do Jabaquara, tá certo? Que tem 220 mil habitantes, que é maior do que a maior parte das cidades do Brasil. E, finalmente, o que eu quero discutir, né? Aí a gente abre para as perguntas,
que é o seguinte: as faculdades de economia basicamente não formam economistas para a área pública. Forma para o setor privado, mas para a área pública não formam. Na FAP eu dou aula de economia do setor público, na Oswaldo Cruz eu também já dei há vários anos atrás. E, por exemplo, como eu tive essa experiência, eu discuto muito com os alunos o processo orçamentário. Porque quando você discute a economia do setor público, você discute o papel do Estado, política fiscal, tá certo? Atuação do Estado. Agora, além dessa questão mais geral, o economista precisa saber como é que faz o orçamento, como é que classifica a receita, a despesa, o que é o plano plurianual, como é que você faz os programas, como é que você... as receitas correntes, como é que você classifica as receitas de capital, qual o potencial. E é uma coisa que eu faço quando eu dou aula, tá certo? Mas, no geral, os professores, pelo que eu percebo, não se dedicam muito à área técnica do processo orçamentário. Então, nós precisamos, é uma coisa que eu tenho defendido, que nos cursos de economia nós precisamos ter uma grade de ensino na matéria economia do setor público, que o economista saia pronto para atuar nas prefeituras. Porque senão você tem um mercado enorme, mas se o economista não conhece essas questões mais detalhadamente, ele não pode concorrer nisso aí. Então, o que eu tenho defendido é que nós precisamos, não é mudar o curso de economia, especificamente essa matéria, ela tem que ser dedicada e dar até um tempo maior para você discutir o que é o plano plurianual, como é que ele é organizado, os programas, qual a ligação do plano plurianual com a lei de direito orçamentário, o que é essa lei, a lei do orçamento, como é que você classifica a receita, a despesa, inclusive discutir a questão que é fundamental, a lei de licitações, a 8666 de 93, que é fundamental, é por aí que a corrupção come solta, tá certo? E veja, além de tudo, da gente fazer um plano, a gente tem um papel importante no combate à corrupção. Agora, o país não precisa estar preparado. Então, são essas questões que eu acho que são fundamentais para a nossa categoria, e há um mercado grande de trabalho, que nós precisamos nos qualificar e ocupar esse mercado, tá certo? Então, basicamente, são essas questões, e aí, do ponto de vista, a hora que vier as perguntas, a gente tem condições de avançar mais. Muito obrigado aí pela atenção, espero ter esclarecido algumas questões e vamos aí para as perguntas. Ok, professor Odilon. Sua apresentação foi muito interessante, muito. Olha, eu mesma não tinha essa visão toda desse imenso espaço que tem para o economista trabalhar em cada um desses pontos, cada uma dessas funções que são importantes, inclusive essa última citada, que é a questão do papel do combate à corrupção, que é uma coisa que todos nós ansiamos muito, né, por ela. Bom, nós temos algumas perguntas que eu vou lhe passar. Primeiramente, a Graça coloca aqui, ela fala sobre a qualidade da transparência das contas públicas. Então, se eu puder explanar rapidamente, a gente tem mais umas 3 ou 4 perguntas. Graça, essa tua pergunta é muito importante. Inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, ela trata dessa questão. É uma lei de 2000, depois agora, acho que em 2009, houve um adendo a essa lei, tá certo? Dando mais força para a transparência. Só para você ter uma ideia, todos os órgãos, as prefeituras, tá certo? Tem que ter no site o orçamento e o processo orçamentário. E o plano plurianual é a LDO, tá certo? Segundo, todos esses entes da federação, prefeituras, governo do estado e a União, têm que informar em tempo real a execução orçamentária, tá certo? Porque, veja, você aprova a lei do orçamento. Aí, depois que você aprova a lei do orçamento, depois que você dividir o orçamento em cotas, tá? Você é obrigado a dividir em cotas, porque muita gente acha, por exemplo, o orçamento de São Paulo é cerca de 65 bilhões. Muita gente acha que dia 1º de janeiro tem 65 bilhões no caixa da prefeitura, e não tem.
porque a cobrança do IPTU vai durante o ano inteiro. O IPVA, que é um tributo estadual, 50% o Estado arrecada e 50% ele repassa para o município onde tem o licenciamento do carro. Isso aqui em São Paulo é nos 3 primeiros meses. A transferência do ICMS, que é o que o Estado arrecada no município, ele é obrigado a transferir pelo menos 25% para o município. Isso é durante o ano inteiro. O Fundo de Participação dos Municípios, que é composto pelo Imposto de Renda e pelo IPI, também é transferido pelo ano inteiro. Então, isso aí, as receitas vão entrar nos cofres das prefeituras durante o ano inteiro. Então, você divide em cotas para não gastar o que você não tem. E aí, depois, você tem que fazer uma reserva. Você vai fazer uma escola, você tem que fazer uma reserva de empenho. Aí, você faz a licitação. Depois, a empresa que ganhou a licitação, você empenha a verba. Aí, à medida que a obra for sendo executada, a prefeitura ou o governo do estado vai lá, o engenheiro vê que a obra foi feita, aquela parte, aí ela liquida aquela parte de empenho, aí vem o pagamento. Então, você precisa entender isso tudo. E veja como é que se dá esse processo, quais os tipos de licitação. Então, voltando na questão da graça, a lei de responsabilidade fiscal, ela define que os empenhos, os pagamentos, você acompanha em tempo real. Então, se você empenhou uma verba hoje, daqui a pouco você tem que saber. Nós, contribuintes, podemos acessar lá e saber. O problema, pessoal, é que ninguém sabe disso. Ninguém sabe, verdade. Olha, eu fiz uma lei contra a discriminação na cidade de São Paulo, que só eu sei que existe essa lei. Porque não adianta, se a lei não se tornar popular, você faz a lei e ela fica lá. Eu fiz algumas leis importantes e eu sei que ela existe. E se por exemplo, essa contra a discriminação, ainda mais com esse problema de racismo, etc., é uma lei importante, só que ninguém sabe que existe. Como é que você vai aplicar uma lei aqui? Então, por exemplo, o que eu falo é que essa questão da transparência existe, mas os cidadãos não sabem como acessar e como acompanhar. Vamos para uma próxima pergunta, então. O Haroldo deixou-nos uma pergunta aqui, se o senhor concorda que o papel do economista, quando ele atua do Estado, possivelmente nas câmaras municipais, que vai além do benefício ao profissional, se espelha sobre a sociedade, uma vez que ele ajuda na questão da alocação dos recursos, que são escassos. O senhor concorda com isso? Não tem dúvida. Eu acho que, veja, hoje a nossa palestra aqui é o orçamento público, mercado de trabalho para a nossa categoria, mas a nossa ação tem um papel fundamental para a sociedade, de gastar melhor, planejar melhor e instrumentos de combate à corrupção, à medida que você fiscaliza com seriedade isso tudo. Então, eu concordo com o Haroldo. O Fernando Nascimento deixou uma questão para nós. Gostaria de saber do professor qual o papel dos conselhos regionais e do COFECOM nesse cenário da necessidade do economista, não apenas na elaboração orçamentária, mas também na sua execução, uma vez que as prefeituras contratam através de concursos públicos. O que precisaria aí é importantíssimo. Os conselhos regionais, os sindicatos economistas precisam fazer pressão nas prefeituras, etc., para contratar os economistas. E não é para contratar para arrumar emprego, porque nós temos instrumentos para fazer a prefeitura melhorar. Por exemplo, um prefeito que está afim de fazer o município se desenvolver, ele precisa ter profissionais do lado dele que vão mostrar onde é que ele deve gastar melhor o dinheiro. Lógico, aí você tem uma decisão política. Mas, por exemplo, isso aí é fundamental. O conselho... Veja, eu acho que essa palestra eu acho que ela é importante, a gente tem que divulgar cada vez mais essa discussão pelo Brasil, para que a gente possa ir pressionando as prefeituras, os governos de estado a contratar profissionais capacitados para fazer esse papel que nós temos condições de exercer. Então, eu acho isso. Professor, com certeza, muitos aqui não conhecem todos esses detalhes, só quem realmente passou pela administração pública. Imagina outras pessoas que não estão em outras áreas, que trabalham em outras áreas, o povo mesmo, dificilmente vai ter esse conhecimento. Não há dúvida. Bom, a Evânia Nogueira pergunta, ela fala, os instrumentos legais do PPA, LDO, LOA,
às vezes são bem elaborados, porém, na execução, são baixos. Você tem razão, viu? A minha dissertação de mestrado, o título dela é os problemas. O título é que na execução orçamentária você comete enormes improbidades, que muitas vezes não são improbidades porque são legais. Porque, só para dar um exemplo, isso que você colocou é muito importante. Você aprova um orçamento e executa outro. Tá? A minha experiência com o Maluf, isso acontecia muito. E era uma coisa legal, em parte. Porque quando é mandada a LDO e depois a lei orçamentária, geralmente um dos artigos, veja a importância disso, um dos artigos, a importância dessa pergunta, coloca lá que, por exemplo, atualmente, se eu não estou equivocado, na cidade de São Paulo, o prefeito, o executivo, pode remanejar 11% do orçamento sem consultar a Câmara. Se o orçamento de São Paulo é 65 bilhões, ele pode remanejar 6 bilhões e meio sem perguntar para ninguém. Então, ele aprova o orçamento para uma área, para a educação, tá certo? Aí ele tem que, logicamente, atender lá os 25% que a Constituição determina, mas ele pode aprovar, por exemplo, gastar 30%, 40% de educação e durante o ano ele tirar o dinheiro da educação e colocar em outra área. Então, isso você distorce o orçamento. O título da minha dissertação é essa, as distorções na execução orçamentária do município de São Paulo. Então, você tem toda a razão. Você faz um orçamento bonitinho e não consegue executar. Ela complementa ainda falando que na lei de diretrizes orçamentárias tem as metas prioritárias e que sempre alegam que não foram cumpridas por falta de recursos e não têm maiores impactos, tomando instrumentos, infelizmente, meramente a formalização. Veja, isso acontece. E muitas coisas são legais. Agora, como é que você pode mudar isso? Se tiver pressão da sociedade, pessoal. Essa não tem mudança no mundo se não tiver pressão social. Isso não significa violência, não. É pressão social. Eu coloco muito, tá? Eu já escrevi. Em dezembro do ano passado, eu publiquei um artigo no Le Monde Diplomatique, baseado numa matéria da revista Forbes, que fala dos 206 bilionários do Brasil. Aí o título é Os Bilionários da Reforma Tributária. Tá certo? Então, por exemplo, você teve, para mexer na cobrança de tributos no mundo, já deu guerra e revolução no mundo inteiro. Os exemplos que eu dou. Em 1215, os nobres ingleses obrigaram João Sem Terra a promulgar a Carta Magna da Inglaterra, que é a Constituição inglesa. E um dos itens era que o rei não podia mais lançar tributos sem consultar o conselho. Porque o rei lançava o tributo que ele queria e os nobres tinham que ir lá e pagar. Então, os nobres se revoltaram contra o rei. O dia 4 de julho, que é a Revolução Americana, a gota d'água foi cobrança de tributos, que a gente aprendeu em história geral aí, que os ingleses lançaram vários tributos, o tributo do chá. Aí os americanos lá no porto de Boston jogaram todo o chá no mar. Isso foi o estopim para a Revolução Americana. Aqui no Brasil foi a Inconfidência Mineira, foi a instituição da derrama. A Guerra dos Farrapos foi só por causa da cobrança de tributos. Então, por exemplo, é uma questão central essa. O problema, veja aqui no Brasil, atualmente, a carga tributária é extremamente injusta. Pobre e classe média pagam muito mais tributo do que os milionários. Por exemplo, só o Brasil e a Estônia não cobram tributo sobre distribuição de lucros e dividendos. O imposto de renda, quem ganha R$2.000 já paga 7,5%. Quem ganha 4.800 paga 27,5%. Quem ganha 50 mil paga 27,5%. Isso está errado. Você tem que... O que eu tenho defendido, inclusive quando eu fui diretor do sindicato, nós elaboramos um projeto de reforma tributária que foi assinado por 20 entidades da sociedade. A Associação de Docentes da USP, da Universidade Federal do ABC, a UGT, a Intersindical, sindicatos, tá certo? E lá nós colocamos, por exemplo, que a gente acha que tem que isentar o imposto de renda até o salário mínimo do IES, que hoje dá uns R$4.400, isentar quem ganha até isso,
porque aí você livra uma parcela da classe média e, a partir daí, progressivamente, chegar até 50%, 60%. O Brasil, em 1960, na década de 60, tinha 12 faixas de alíquotas e até 60%. Então, por exemplo, ninguém sabe disso, pessoal. Olha, só mais um exemplo que eu acho que é importante. O ITR, o Imposto Territorial Rural, tá? Que os fazendeiros pagam, o ITR. A arrecadação de ITR do Brasil inteiro, o ano inteiro, é menor do que 2 meses de arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. Perceberam, pessoal? Você arrecada o ano inteiro. No Brasil inteiro de ITR é menor do que 2 meses de IPTU da cidade de São Paulo. O agronegócio não paga absolutamente nada. Nós pagamos muito mais IPTU do que um fazendeiro que tem centenas, milhares de hectares de terra. Tá certo? Tem um estudo que um ex-ministro da Agricultura fez. Em 2018, o governo federal arrecadou 1,5 bilhão de ITR. Ele fala que se aplicasse a alíquota dos Estados Unidos, você arrecadaria 70 bilhões de ITR. Então, veja, o grande problema nosso, no geral, e em particular nós economistas, nós desconhecemos isso tudo, então você não tem condições de pressionar para fazer essas mudanças. Para concluir, aonde teve mudança tributária é quando uma parte da elite foi prejudicada. Os nobres ingleses, os fazendeiros e comerciantes americanos, os donos de minas lá nas Minas Gerais, lá, que produziu ouro, e os fazendeiros do Rio Grande do Sul. Agora, aqui no Brasil, como é o povão que paga mais imposto proporcionalmente, porque a maioria do imposto é indireto, deixa eu só mais dar um exemplo, estou me estendendo um pouco, mas é importante. Não, cerca de 50% da carga tributária brasileira é indireta, ela pega todo mundo igual. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, que uma televisão, 45% que a gente paga são de tributos. Você comprar uma televisão de R$2.000, R$900 vai para o governo. Se um cidadão que ganha R$1.000 comprar essa televisão, 90% do salário dele é para pagar tributos. E um que ganha 50 mil comprar essa televisão é 1,8% do salário dele. Porque, logicamente, você vai no comércio, o sujeito não vai cobrar o preço de um produto olhando para a tua cara, se você é pobre ou rico. É tudo a mesma coisa, lógico, o preço é o mesmo. Então, você tem que diminuir a carga tributária das empresas, que é a carga indireta, para diminuir o custo delas, e aumentar o imposto de renda, cobrar sobre lucros e dividendos, o imposto, o ITR tem que aumentar muito, fiscalizar, o imposto sobre herança. Aqui em São Paulo é 4% imposto sobre herança, na Inglaterra é 40%. Tá certo? E o imposto sobre grandes fortunas que está lá na Constituição Federal, né? Veja, isso tudo, é importante até ressaltar, não é nada radical, viu, pessoal? É tudo coisa que os Estados Unidos já fez, a França, a Inglaterra, a Alemanha. É que aqui é o atraso do atraso. E nós temos muito pouco conhecimento sobre isso tudo. Professor, ainda tem mais uma questão da Evânia que ela pergunta o que o senhor acha da desvinculação das receitas num país como o Brasil, que mesmo com exigência legal de saúde e educação, mesmo assim as demandas sociais não são atendidas. Desculpa, você podia falar de novo? Pois não. O que o senhor acha do discurso da desvinculação das receitas? Desvinculação? Isso. Num país como o Brasil, que mesmo com a exigência legal de saúde e educação, mesmo assim as demandas sociais não são atendidas. Veja, pelo que eu entendo da pergunta, a Constituição Federal, só para dar um exemplo, ela define na área da educação que o governo da União tem que investir 18% do orçamento da arrecadação, os estados e municípios no mínimo 25%. E você tem uma proposta atualmente aí do ministro da Fazenda de desvincular isso, para que você não tenha nenhum tipo de direcionamento, e 15% do orçamento na área da saúde. E aí o que ela fala, você já tem uma situação precária na educação, imagina você desvincular. Tá certo? Então, quer dizer, não é que você, além de ter que investir mais em educação, precisa melhorar a qualidade do ensino. Porque não adianta cumprir os 25% município e a educação continuar ruim. Então, é um debate
que vai além do gasto orçamentário para a questão pedagógica de ensino, tá? Não é... Porque não adianta só você gastar dinheiro e não melhorar a educação. Então, você tem que analisar todas essas questões aí. Então, eu acho que não dá para tirar essa desvinculação. Ok. Professor, Kleber Viana pergunta: o espaço do economista na esfera pública não está sendo ocupado pelos cursos de administração pública? Se não, qual o diferencial do economista? O que você tem, por exemplo, a GV tem um curso de administração pública. Algumas escolas têm, mas é muito pouco para a demanda que o Brasil precisa. E nós, economistas, temos aquilo que eu falei, todas as condições de ocupar. Se as faculdades de economia aprofundarem o curso de finanças públicas, tá certo? De economia do setor público, você forma profissionais para essa área. Tá certo? É que você, aquilo que eu falei, você tem, no meu entender, uma distorção, você tem que formar economista para atuar no mercado financeiro, na indústria, no comércio, não há dúvida. Tá certo? Mas você tem que também, para atuar na área pública, porque 33% do PIB do Brasil está na mão do Estado. A GV não vai formar lá um administrador público para atender o Brasil. E você tem escolas de economia pelo Brasil inteiro. Tá certo? Então... O Alexandre... Pois não. O Alexandre Amanso fala: professor, o senhor pode comentar acerca do impacto da má distribuição de renda no Brasil e como os economistas podem contribuir? O Brasil, pessoal, se você segue os indicadores internacionais da OCDE e outros, o Brasil tem as piores distribuição de renda. No Brasil é um desastre total, pessoal. A carga tributária no Brasil, quem paga mais é pobre. E aí, eu não vou entrar nos detalhes, eu só dei alguns exemplos. E a distribuição de renda é absurda. Hoje você tem aí cerca de 40 milhões de brasileiros, acho que é isso mais ou menos, que estavam, né? Porque você está com um desemprego hoje brutal por causa da crise. Mas antes da crise, você tinha uma parcela enorme dos trabalhadores, dezenas de milhões de trabalhadores no trabalho informal. O trabalho informal paga muito mal e quem não tem carteira registrada não vai se aposentar. A mulher vai dar à luz, lá não tem o auxílio maternidade, não tem a licença maternidade, o sujeito fica doente, não tem lá o auxílio doença, tá certo? Você tem uma parcela enorme lá. Você tem 50 milhões de brasileiros que ganham até R$415 por mês, segundo dados do IBGE. Então, por exemplo, você precisa distribuir a renda. Agora, não tem milagre em economia. Aquela brincadeira que a gente faz, alguém tem que pagar o jantar. Se você for melhorar, que eu defendo isso, os programas sociais, o salário mínimo, melhorar os salários, investir mais em educação, alguém tem que pagar. E o que eu defendo é quem tem dinheiro. Olha, o exemplo que eu dou é o seguinte, ó. O Jorge Paulo Lemann, ele é o dono da Ambev, ele tem 105 bilhões de reais. É a fortuna dele. Tá certo? Se você, no imposto que está na Constituição, mas não foi regulamentado, você colocasse um imposto sobre grandes fortunas de cobrar 2% ao ano, e a fortuna dele, de um ano para o outro, vamos supor, ia cair de 105 bilhões para 103, ia mudar a vida dele? Ele ia deixar de pegar o jatinho dele para a Europa e jantar nos melhores restaurantes de Paris? Ou José Safra, que é o segundo, que tem 95 bilhões de reais? Se você cobrasse 10% de imposto extraordinário para ajudar... Porque, veja, nós estamos na crise. É que nem uma guerra. Só para dar dois exemplos que eu acho que são importantes. O imposto de renda foi criado na Inglaterra no início do século XIX, 1802, que foi instituído na Inglaterra para cobrar imposto de renda para combater o Napoleão. O cara era uma guerra, você precisava de recursos. Tá certo? E nos Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, as alíquotas chegaram até 90%, porque você estava em guerra. Então, nós estamos que nem numa guerra com o coronavírus. Tá? Matando gente, paralisando a economia. Então, você tem que cobrar tributo de quem tem mais. Então, vamos fazer uma... Voltando aí, se você cobrar, em vez de 2%, cobrasse 10% de uma vez só do Safra, que ele tem 95 bilhões, a fortuna dele caía para 85 bilhões e um pouco. Vai mudar a vida dele ou dos herdeiros dele?
pessoal, isso que nós temos que pensar. Veja, a revista Forbes, seria interessante vocês acessarem, viu? Tem a lista dos 206 bilionários. Por exemplo, os irmãos Marinho, dono da Globo, cada um tem 12 bilhões. O Edir Macedo, da Igreja Universal, tem 1 bilhão 450 milhões. O Silvio Santos, 1 bilhão 650. Veja, eu só estou colocando. Aí você tem 206. Mais um detalhe, informação. 199 mil brasileiros têm mais de $1 milhão aplicado no mercado financeiro. Saiu já faz umas 3 semanas essa notícia. Se você multiplicar isso, dá mais de R$1 trilhão. Nós temos aqui ainda algumas manifestações. Temos uma última aqui do Renato, dizendo que ele é a favor de investir o dinheiro vinculado na educação e na saúde em despesas correntes, em vez de se construir escolas. Ou seja, investiríamos em salários de médicos, equipamentos, professores e merenda escolar. As escolas e os postos de saúde seriam, por exemplo, cedidos espaços pelas igrejas ou casas alugadas para tal finalidade. Outras pessoas estão ainda falando que estamos num verdadeiro retrocesso. E tem ainda um comentário aqui da Tereza, que ela cita o Roberto Campos, que ele fala do manicômio dos tributos no Brasil. É incrível que ainda em 2021 vamos propor uma colcha de retalhos. Que veja, você tem nós vamos fazer uma palestra com o Bernardo Api, nesse mês economista, que é um especialista na área, e ele fez uma proposta que está sendo encaminhada lá, e que ele defende a unificação, criar o IVA, Imposto de Valor Agregado, 3 tributos federais, um estadual e um municipal. Então, por exemplo, o que eu defendo eu vou repetir. Por exemplo, você tem que facilitar a vida dos empresários, do ponto de vista de pau. O ICMS é um emaranhado de impostos, cada estado tem N alíquotas. Então, você precisa resolver isso, é fundamental. Agora, a outra questão é mexer na estrutura. Você tem que abaixar o tributo das empresas, para que o custo delas diminua. E cobrar de quem tem bilhões, milhões. Isso, veja, pessoal, o que eu estou falando não é radical, é o que acontece nos Estados Unidos. A princesa Diana, que morreu lá no desastre em Paris, eu até escrevi um artigo lá no Valor Econômico, já faz muitos anos, ela deixou 30 milhões de dólares de herança para os filhos dela. O governo inglês cobrou cerca de 15 milhões de imposto sobre herança. Cerca de metade. Isso é um país mais capitalista do mundo. Aqui no Brasil, você fala isso, o cara acha que você é um radical, que não tem nada a ver. Porque se esses países fizeram, como é que... Tá certo? Por que eles podem fazer em nós? Não. E veja, você vai para a Inglaterra, quem já teve a oportunidade de ir, para a França, para a Alemanha, você vê o padrão de vida do povo. Aqui você precisa investir muito. Essa semana saiu. O Brasil vai precisar investir 500 bilhões de reais até 2033 para resolver o problema do saneamento básico. Da onde é que vem esse dinheiro? Do céu não vai cair. Professor, nós estamos chegando ao final, temos mais um minutinho, e eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não. Voltando para essa questão, né, do nosso objetivo, que é o do mês do economista, valorizar a profissão do economista, tentar passar tanto para os profissionais como para alunos, de que maneira eles possam atuar no mercado. Eu pergunto, esses órgãos públicos, como câmaras, prefeituras, tal, a primeira pergunta, como que é definida a estrutura organizacional, né, dessas entidades, e de que maneira o senhor vê que a gente poderia propor a entrada de mais economistas, cargos que envolvam formação do economista? Na área pública, né? Na área pública. Foi uma das perguntas que fez, eu acho que é importante você colocar, Fernanda, que eu acho que nós, o Conselho Regional, os sindicatos, nós temos que ter contato com as prefeituras, é um processo de convencimento e pressão, e mostrar a importância do economista nessa área.
Por exemplo, o que eu procurei fazer aqui, tá certo? O que eu estou procurando esclarecer a importância do nosso papel e o que é o setor público. Nós não vamos resolver isso ano que vem. Nós precisamos fazer um trabalho nesse sentido. E preparar economistas. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra lá na PUC de Campinas e tinha um secretário de finanças numa prefeitura da região que falou que ele estava atrás de um economista na área e não encontrava. Porque também tem isso. Você vai lá, o cara fala, tudo bem, como é que você vai poder contratar um profissional que... Então, veja, quem ocupa essa área é contador. Agora, contador faz lá o balanço, que é importante. Não estou aqui desmerecendo nada, mas não tem a cabeça do economista porque ele não é formado para isso. Então, eu acho que nós temos que pressionar para ter essa mudança. Okay. Bom, muitas perguntas, muitas pessoas, nós alcançamos aqui até 45 pessoas na nossa sala, então entendemos que é um público assim que está bastante interessado nesse assunto. Eu realmente fiquei muito interessada e aprendi muita coisa hoje. Lembrando que esse ciclo de palestras, o objetivo principal é ele explorar a questão de atuação do economista. Existe um certo equívoco, muitas pessoas não sabem aonde o economista pode trabalhar. Então, nós vamos trabalhar durante todo o mês esses conceitos para esclarecer, trazer exemplos, mostrar onde é que o economista pode atuar, tanto para aqueles que já são profissionais, como para aqueles que estão decidindo pela profissão. Tá bem? Mais alguma questão? O senhor quer fazer um fechamento, por favor? Não, acho que queria agradecer novamente, inclusive a condução aí do nosso trabalho com você, Fernanda, foi muito bem. E agradecer a participação de todos, as perguntas muito boas. E nós precisamos debater, pessoal. Às vezes tem pessoas que discordam da gente e não tem problema nenhum. Acho que nós temos que debater profundamente, valorizar a nossa profissão. E veja o que eu sempre falo com meus alunos, nós precisamos atrás de dados reais para poder saber o que acontece e como resolver os problemas. Então, muito obrigado aí pela atenção e, como a Fernanda falou, nós temos uma série de palestras que vocês vão ser comunicados. Muito obrigado a todos. Boa noite. Só fechando com mais uma informação, que essas palestras ficam disponíveis no site. Então, que é uma das questões aqui. E agradecendo a todos pela atenção. Uma boa noite a todos. Obrigada.